Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. O Zapping de hoje já está no ar. Conhecidos por serem fofos e simpáticos, os pinguins são aves bem características. Nos últimos anos, cada vez mais eles têm sido resgatados no litoral brasileiro, debilitados ou feridos. E o especialista em pets, Julinho Casares, visitou um projeto no litoral de São Paulo que resgata e reabilita pinguins. Fala galera, hoje eu estou no litoral de São Paulo, em Ubatuba, porque eu vim acompanhar um trabalho incrível de preservação da natureza que acontece por aqui. Agora, você já imaginou tá andando pela praia e se deparar com um pinguim? É isso mesmo, um pinguim. E hoje eu vim conhecer um trabalho de resgate e reabilitação de pinguins que saem lá da Patagônia, na Argentina, e vêm para o Brasil buscando águas mais quentes. Mas quando eles chegam aqui, eles têm vários problemas. E é esse projeto que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, bora comigo! Agora eu tô com a Carla aqui, que é bióloga e também faz parte desse projeto incrível. Eu queria que você me falasse, em primeiro lugar, o que é esse projeto. É uma ONG que foi criada pelo Aquário de Ubatuba e a ideia era ter projetos de conservação. Aqui a gente está no Museu da Vida Marinha, que faz parte, né, dessa proposta de trazer um pouco da pesquisa e daquilo que a gente faz com o resgate de animais para as crianças conhecerem essa diversidade, a importância da vida nos oceanos, entender os problemas e tentar fazer parte da solução. Bom, legal. E eu quero saber o que vocês fazem aqui de fato, né? A gente faz parte de um projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Então, a nossa equipe monitora o litoral norte de São Paulo. Então, nos 4 municípios de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Então, a equipe está percorrendo as praias em busca de animais marinhos que possam estar debilitados, machucados e que, com isso, quando necessário, quando precisam, são trazidos e resgatados para a equipe fazer o atendimento veterinário. Nessa época do ano, a maior reabilitação e os resgates que vocês fazem são dos pinguins, né? Sim, vamos conhecer um pouquinho mais do museu e a gente vai entender um pouquinho a história dos pinguins. Vamos lá então, bora nessa. Então aqui a gente está chegando numa outra sala que também é bem grande, né? Nesse espaço a gente tem os répteis marinhos e aí a parte dos mamíferos. Então são, né, os ossos desses animais que a gente encontra na região. E as aves. Nessa época, em especial, é a época que a gente recebe, né, a grande ocorrência dos pinguins de Magalhães. Até estranho, às vezes, a gente vê um pinguim no Brasil, né? E eu queria saber por que eles chegam sempre nessa época do ano no litoral de São Paulo. A gente tem a impressão de que pinguim vive no gelo, né? Mas das 18 espécies de pinguins que existem, poucas são as espécies que dependem do gelo. Essa espécie, ela vive na Patagônia Argentina. Então, os pinguins de Magalhães, eles já regularmente, todos os anos, migram a partir de abril, subindo com as correntes frias no Atlântico. Porém, alguns animais que não conseguem aguentar a viagem, não conseguiram se alimentar direito, acabam sendo encontrados na praia. Qual o intuito que eles fazem essa viagem? Essa viagem que eles fazem é uma viagem que a gente fala que é a época não reprodutiva e é uma época de alimentação. Como se fosse um desafio também dos jovens que pela primeira vez estão enfrentando o mar e tentando se alimentar sozinhos. E aqui a gente tem um espaço que mostra os problemas, né, que os animais enfrentam no ambiente marinho. Coisas que provavelmente foram encontradas no mar e podem impactar diretamente nos animais, nos pinguins, né? Isso, imagina que ao longo do monitoramento de todo o trabalho, a equipe encontra, né, na praia ou no mar esses resíduos, que muitas vezes são um dos agentes causadores da morte de animais. Bom, e cara, agora eu quero saber quando uma pessoa encontra um animal desse, um pinguim, por exemplo, na praia, o que elas devem fazer? A gente orienta que as pessoas evitem pegar, evitem manusear os animais que podem estar doentes, ou a gente pode passar doença para eles também. Então, que entrem em contato com a gente para que a gente possa, quanto antes, fazer o resgate. E tem um caso também que viralizou muito na internet, muita gente sabe sobre essa história e que vai virar filme, que é o caso, a história do Dindim. Foi quando a gente teve contato com a história do seu João, né, desse pinguim que vinha há 4 anos visitando toda a temporada de pinguins.
ele vinha sempre, né, entre julho, né, agosto, e ele voltava para o mar em fevereiro. Ele nunca ficou preso, ele sempre ficava indo e vindo, livre para ir para a praia quando ele quisesse. Nós fomos atender o Dindim numa das vindas dele ali para a casa do seu João. Ele foi anilhado. Nós colocamos uma anilha, que é um número de identificação, né, para que a gente pudesse identificar caso ele voltasse. Ele voltou para o mar, né, em fevereiro, foi embora. E em agosto ele retornou. Então aí com a anilha, então a gente conseguiu realmente ver que se tratava do mesmo pinguim, sim. Porém, o Dindim voltou para o mar em setembro e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Né, esperamos que o Dindim tenha, né, atingido essa maturidade e que tenha encontrado aí, né, o seu par e tenha conseguido seguir o seu ciclo. Agora, Carla, o que você achou da história do Dindim virar um filme agora? Por que tem um pinguim na nossa casa? Ele precisa da nossa ajuda. Os pinguins que foram usados no filme são pinguins do aquário de Ubatuba e eles foram treinados aqui. É um pinguim! O nome dele devia ser Dindim. É comum isso acontecer? Já aconteceu outros casos de outros pinguins voltarem para a mesma casa, para o mesmo lugar, assim, todos os anos? Ou a história do Dindim mesmo é uma história única? Dindim? Maria, olha isso. Ele voltou? Você tá com fome? É claro. Bom, a gente tem relatos de pescadores, de pessoas que, né, tiveram já uma experiência de encontrar um pinguim, de que o pinguim ficou próximo por um tempo, né, e até voltou, né, no outro ano, talvez. A gente não consegue saber se realmente eram os mesmos, né, se era o mesmo animal ou não, nessas histórias, mas o pinguim é um animal muito curioso e aprende muito rápido. É seu animal de estimação? Não é, não. Ele é meu amigo. Quero saber aqui dos pinguins que vocês têm aqui. Quantos pinguins são? E esse ano nós atendemos a 306 ocorrências de pinguins, entre animais vivos e mortos. Então hoje a gente está com 11 pinguins. E dá pra Os conhecer pinguins eles? Dá sim. Então vamos conhecer eles, vamos lá. Bom, galera, agora a gente está entrando numa área restrita aqui, é só pessoas autorizadas, por isso que é obrigatório o uso de máscara, já tô com a minha aqui. E ao meu lado tem aqui a doutora Raquel, que é médica veterinária, responsável por esses animais, esses pinguins que estão aqui na reabilitação. Vou te mostrar 2 pinguins, que são os 2 últimos que chegaram pra gente. E a gente vai fazer, né, um processo de rotina nosso, que é examinar ele. Fechado, vou pôr minha máscara e vamos lá, né? Vamos lá. Bora. Bom, estamos aqui então no atendimento desse carinha que chegou também há pouco tempo. Eu sei que ele tá bastante debilitado, né? E olha aí que bonitinho. E parece que tá bem magrinho também, né? Tá bem magro, Angelinho. Esse animal, como vocês podem ver, dá pra ver bem os ossinhos, Sim. né? Ele tá bem magro. Olha, ele tá fraco. A gente fez alguns exames, então, por exemplo, no exame de fezes, foi possível ver que ele tem parasitas. Então, a gente vai suplementando dia a dia. Ele tá se recuperando lentamente, mas ele tá evoluindo. Bom, agora nós temos um outro pinguim que foi resgatado mais ou menos na mesma época ali, né? Sim. E é um pinguim que também tá um pouco debilitado. Eu queria saber a história desse daqui que tá com a gente hoje. Então, ele foi resgatado dia 29 de julho, também recente, na Praia das Toninhas, aqui em Ubatuba. Um morador ligou pra gente, né? E aí a equipe foi até lá e fez o resgate. E essa pesagem é feita com qual frequência? A pesagem a gente faz de 1 a 2 vezes por semana, né? Depende do caso. Ó, 2,480, tá vendo? Tá melhor, já peso tá melhor que o outro, mas Isso. ainda não tá bom, né? Não, ele tá com metade do peso que ele chega na natureza. Bom, doutoras, agora esse exame da lanterna que coloca a luz no olhinho dele é para ver alguma coisa específica? É, a gente avalia os olhos, né? Vê o reflexo, se a pupila tá normal. Bom, gente, tô ajudando aqui, ó. Aqui tá a alimentação principal deles, né? É, eles são alimentados 2 vezes ao dia, né? Uma vez de manhã, uma vez à tarde. Esses animais, eles estão bem melhores que os que a gente acompanhou lá dentro. Só que eles não estão ainda 100%. Então, eles não estão comendo direto na água. Eu vi que eles estão ansiosos para comer, então eu quero ver vocês alimentando e quem sabe eu ajudar e dar um peixinho também. Legal. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Ah, olha aí. Então,
cabeça do peixe Cabeça pra frente, pra frente. sua mão mais pra trás e só entregar que ele sabe fazer o Ó, resto. já pega sozinho. Bom, então esse é o processo, né? Eles são alimentados, depois de serem alimentados, eles vão para a água para fazer a limpeza do bico, nadarem um pouquinho, até para ganharem mais musculatura também, né? Nessa fase da reabilitação, a gente volta tudo aos poucos. Nada, pouco tempo para não perder tanta energia, trabalhar as penas, se limpar e ficar perfeito para mais para frente a gente já jogar peixes aqui e eles comerem à vontade. Doutora, enquanto eles vão alimentando aqui, Tá. eu queria saber como é feito a soltura desses animais quando eles já estão 100% prontos, saudáveis e que podem voltar para casa. Então, ele tendo todos os critérios, a gente determina que esse animal está pronto para soltura, apto para soltura. Peso, comportamento normal. A gente precisa de pelo menos, no mínimo, 7 animais para fazer a soltura em conjunto. Além do próprio animal, né, da recuperação do próprio animal, a gente precisa de condições oceânicas, né, e meteorológicas. A gente faz a soltura embarcada em alto mar. Bem legal, a gente, né, leva numa caixa, abre e eles automaticamente se jogam para o mar. E doutora, qual é o sentimento, a sensação de você estar desde o início, desde do resgate desse animal, reabilitação e também estar presente ali na hora da soltura? É um sentimento assim, de satisfação, de felicidade, né? Porque a gente trabalha muito tempo, né? São meses fazendo esse processo de reabilitação dos animais. Então é muito gratificante. Sei que não são só os pinguins de Magalhães que vocês reabilitam, cuidam, que nós temos então o lobo marinho, que é um animal bem diferente, né, que também é muito bonito. Ele foi resgatado lá na Ilha Bela, numa condição bem difícil, ele estava num costão, nas rochas, a equipe fez todo um plano de ação para resgatar ele, conseguiu. Ele está muito bem, né, ele respondeu muito bem ao tratamento. A gente vai poder acompanhar a alimentação da manhã dele, né? Que legal, então ela é feita por um cano, na verdade, né? Isso, até para ele não associar que vocês estão alimentando ele, né? Isso, a gente tenta fazer isso. Tem uma surpresa para você. Ah, é? Você não vai embora assim, não. Ah, não? Tem uma surpresa. E tem aqui um morador de Ubatuba que ajudou a gente, fez uma ligação e ajudou a gente no resgate, avisou a gente sobre um animal. E ele quer conversar com você para te contar como foi essa experiência. Olha que legal, já tá aí? Tá aqui, ó. Opa, Alexander. Tudo bem, Alexander? Prazer, Julinho. Bom dia. Bom dia. Bom, Alexander, primeiro parabéns pelo resgate e pela ajuda e por ter ligado pro pessoal aqui do projeto para resgatar esse animal. E eu quero que você me conte um pouquinho como que foi. Tava andando pela praia com meus cachorros, normal. E aí eu avistei, porque pinguim não é um pássaro pequeno, né? É um pássaro grande. Fiz o procedimento padrão, né? Mas aí eu recolhi o pinguim numa caixa de papelão, tal, acionei. Tentei chamar na praia, mas a praia, o sinal do celular é muito fraco, né? É muito ruim. E já tinha urubu em volta já. Eu botei ele na caixa, trouxe ele pra casa. Aí daqui de casa eu consegui entrar em contato com o pessoal do Argonautas. Alexander, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, por ter contado a história e pelo resgate também. E até mais. Um abraço. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, fica a dica. Então, se você encontrar qualquer animal marinho na praia, debilitado, daquele jeito, já entre em contato. Não deixe aquele animal ali sozinho, né? Tente já entrar em contato o mais rápido possível. E tem um número também que a doutora falou, que inclusive está aqui no verso da camiseta, né? Aqui, ó, esse número aqui, ó, 0800 642 3341. Bom, Raquel, então, muito obrigado por nos receber aqui. Foi um prazer conhecer todo esse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, né, o interesse no nosso trabalho e essa empolgação em ver o que a gente faz. Então, essa foi mais uma matéria muito especial, muito feliz de vir aqui e conhecer esse trabalho. Em breve trazemos mais novidades para vocês. Até mais. Você, homem que já passou dos 40 anos, sabia que o Voltsman te ajuda a superar as dificuldades relacionadas à baixa testosterona? Não é mesmo, Kelly? Isso mesmo. Numa roda de 3 amigos, um está com dificuldades, mas não fala nada. Meu amigo, o organismo passa por mudanças mesmo. Com a testosterona alterada, a energia e a libido ficam lá embaixo. Não sofra sozinho.
O Voltsman vai te ajudar a voltar a produzir testosterona de uma forma natural. São mais de 6.000 homens ajudados todos os meses, com apenas uma cápsula a cada 3 dias. Fórmula desenvolvida por especialistas com tudo que o organismo precisa para funcionar melhor e sentir aquela virilidade. São 3 diferenças percebidas: recuperação do desejo sexual, melhora do desempenho, a potência total, porque ele tem vasodilatador, redução da ansiedade para uma boa performance. Vamos conversar? O Voltsman original não está nas farmácias. Você só adquire com a gente no 0800 715 8059. Durante o programa, os 200 primeiros que comprarem ganham frete grátis e até 70% de desconto. Levam também um super smartwatch que monitora a pressão sanguínea e a evolução da sua saúde. Essas oportunidades são limitadas, então ligue agora ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 0800 715 8059. Se não sentir melhora, o Volts devolve o seu dinheiro. Qual vai ser a sua desculpa agora? Muita gente gosta de um bom café da manhã. Eu, pelo menos, adoro. Mas é comum as pessoas ficarem na dúvida sobre quais alimentos têm mais ou menos calorias. Até porque muitas vezes as aparências enganam nessa hora. E o que parece melhor para quem quer perder peso, nem sempre é. Todo mundo sabe, a luta contra a balança exige muito mais do que força de vontade. Porque as pessoas se enganam muito e às vezes acabam comendo menos, passando mais fome, tendo mais dificuldade no processo de emagrecimento, porque não sabem compor a alimentação. A equação até que é simples. Para emagrecer, é preciso gastar mais calorias do que consumir. E isso não é óbvio, né? Não é olhar para o alimento e falar, isso é calórico, isso não é. Não é tão óbvio. Não é tão óbvio. Muita gente não sabe olhar também tabela nutricional, porque a gente tem uma informação ali, mas como distribuir isso ao longo do dia? É difícil quantificar tudo isso, né? Afinal, qual alimento tem mais ou menos calorias? Pois bem, é para te ajudar a fazer essa conta que esse quadro existe. A batalha das calorias hoje vai ser na mesa do café da manhã. Muita gente tentando emagrecer e cometendo erro básico. Então fica de olho, porque vence o duelo o alimento que tiver menos calorias. Será que você vai acertar? Os competidores de hoje são alimentos que costumam fazer parte da primeira refeição do dia. Você gosta de café da manhã, Rosângela? Gosto. Eu acho que, assim, para mim, a minha refeição é assim melhor, sabe? A gente parece que melhora o humor, né, do dia. Teoricamente, a refeição mais importante. Então, fisiologicamente, seria a principal refeição, seria o café da manhã, que é onde você vai alimentar células para você ter energia para todo o dia. A nutricionista Marielles Bardelotto é quem vai nos ajudar a julgar quanto vale cada alimento. Então, bora pro ringue. Isso aqui é uma pegadinha, hein, gente? Café com leite, 300 ml de café com leite, 300 ml de suco de laranja. O que tem menos calorias? Eu acho que o que tem mais caloria é o café com leite. Será? E ele errou. Todo mundo se engana com esse, né? Por ser um suco de laranja, mas pra gente fazer esse suco, a gente precisa de umas 3, 4 laranjas para ter 300 ml. Então, o leite com café, ele acaba sendo menos calórico. Então, aqui a gente tem 47 calorias contra 184 calorias do nosso suco. Estava contando com o leite ser mais calórico. Quem diria que a laranja faria uma coisa dessas, hein? É que a gente pensa, né, fruta, saudável. É que não necessariamente o que é menos calórico é mais saudável, né? Exatamente, porque o suco ele é uma boa opção, né? Só que quando a gente está em processo de emagrecimento, é mais interessante a gente colocar calorias em algo que te dê sustância. O suco não vai te dar muita saciedade. Então é melhor você tomar um cafezinho e apostar no alimento que vai te dar mais saciedade. Próximo duelo. Lorena, 10 biscoitos creme cracker com manteiga versus um queijo quente com uma fatia de tomate. Queijo quente. Queijo tem mais proteína. Gente, mas essa mulher, ela tá de parabéns. Orgulho da Nutri. Orgulho da Nutri. Acertou.
Muita gente acha que comer uma bolachinha com manteiga para manter a dieta é maravilhoso. Só que só essa quantidade aqui tem 374 calorias. Uma refeição completa contra 184, que a gente tem mais proteína, vai te dar mais saciedade. Você ainda pode colocar um tomatinho, que é maravilhoso, baixo em calorias. Então você tá de parabéns. Agora vem ele, o queridinho de Minas Gerais que ganhou o Brasil. Rosângela, gosta de um pãozinho de queijo? Adoro pão de queijo. Eu também adoro, eu sou mineira. E se você tiver de escolher entre 3 pães de queijo ou um ovo com uma porção de 10 gramas de bacon? Giovana, o que é mais calórico? 3 pãezinhos de queijo ou um ovo com um pouquinho de bacon? Um pouquinho de bacon. Será, Mari? Ela errou. Errou! O bacon, acostumado a ser o vilão, dessa vez levou a melhor. Que o pão de queijo, nessa quantidade que a gente colocou, tem 228 calorias contra essa quantidade de ovo com bacon, que tem em média 100 calorias. Com um pouquinho de bacon para dar um sabor ali. Então acaba sendo mais nutritivo e te sacia mais do que o pão de queijo. Mas atenção, tudo é uma questão de quantidade. A quantidade que é o problema, né? Então não pode comer muito, porque ele acaba sendo mais calórico, né? Porque tem bastante gordura, tem queijo e tudo. Mas um pouquinho não tem problema. O problema é o excesso. E que tal uma salada de fruta? Entre uma banana e uma porçãozinha de morango com leite condensado, qual será que tem menos calorias? A banana. Elas erraram. O leite condensado tem menos caloria que a banana. Condensado. O que acontece? O morango é baixíssimo em calorias e o leite condensado também. Então, nessa quantidade aqui, a gente tem em média 47 calorias contra uma média de 60 calorias da banana. Então, ela acaba sendo um pouco mais calórica. Mas só que o leite condensado, atenção, que para quem é diabético, ele tem açúcar. Então, ele tem um índice glicêmico alto, apesar de uma caloria baixa. Bom, quem quer perder peso adora receber um biscoito, certo? Bolachinha fit, 10 bolachinhas para o café da manhã ou o leite com cereal. Qual que é menos calórico? Os biscoitos. Biscoitos? Biscoitos. Os biscoitos. Os dois apostaram igual, Mari. Os biscoitos. Os biscoitos, que ele engana bem. Mas vocês erraram. O cereal, ele é menos calórico do que o biscoitinho fit, tá? Que ele tem muito açúcar. Ele tem um pouquinho de fibras, mas não compensa a quantidade de açúcar que ele tem. Então tem 134 calorias contra 256 calorias no biscoitinho fit. E se você tá aí se questionando, e o pão francês? Não tem café da manhã sem ele. Pois é, a gente também pensou nisso. Mas vale lembrar que o pãozinho perde a batalha contra uma tapioca. Então é bom ficar atento. A gente trouxe outros lutadores. Uma fatia de bolinho de fubá ou um bolo low carb bem fitness. O que você acha que vai ter menos calorias? Esse aqui. O bolinho de fubá? Sim. Muito bom! Você acertou, parabéns! Realmente o bolinho de fubá caseirinho, ele é menos calórico do que o bolinho low carb. Você pode comer tranquilamente um bolinho de fubá que tem uma média de 160 calorias contra 230 calorias de um bolinho fit. E aí vai uma dica. Essa disputa não serve só para quem quer perder peso. Vale também para quem está em busca de ganhar saúde. O Zapping de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode rever essa e outras edições lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê amanhã e eu tô aqui te esperando. Até lá!